Questão 7 da página 44 diz o seguinte: nas panelas de pressão atuais, a água ferve aproximadamente 130 e não a 100 no nível do mar. Para duas panelas de pressões idênticas, ele coloca ali a 1 e a 2, considere as seguintes condições. Duas massas de água M1 e M2, ambas, temperatura inicial delas a 30 graus Celsius, no nível do mar, são levadas à fervura, respectivamente na panela 1 e a 2. A 1 é mantida sem tampa. Bom, se ela é mantida sem tampa, então significa que a temperatura de ebulição dela vai ser de 100 graus Celsius. E a 2 é medida com tampa. Se a panela de pressão está totalmente tampada, como o próprio exercício diz, a água vai ferver a quanto? A 130 e não a 100. Por isso que alimentos na panela de pressão, eles têm um processo de cocção, um tempo menor do que na panela comum. Porque na panela comum a água vai chegar no máximo a quanto? 100, enquanto na panela de pressão a água chega a 130. O exercício também fala que a quantidade de calor necessária para dar início à fervura nos dois casos é a mesma, como se as duas panelas estivessem sendo alimentadas por bocas de fogão idênticas, pela mesma quantidade da chama do fogo. Para satisfazer as condições descritas, determine o valor da razão entre M2 e M1. A razão entre M2 e M1 é M2 dividido por M1. Bom, como aqui eu estou trabalhando como uma mudança de temperatura, estou indo de 30 para 100 para a panela 1 e estou indo de 30 para 130 na panela 2, se é uma mudança de temperatura, nós trabalhamos com o calor sensível. E qual é a equação do calor sensível? Q igual a M vezes C vezes Δθ. Então, quando eu analiso essa equação para a panela 1, eu vou ter que tipo de equação? Q é igual a M1 vezes o calor específico, nesse caso ele está falando da água, você pode colocar só o Czinho ou pode lembrar que o calor específico da água vale 1. E a variação de temperatura é qual? Panela 1, final 100 menos inicial 30. Então, Q seria igual a M1 vezes 70. Para a panela 2, eu teria a mesma condição, Q é igual a M2, calor específico da água continua sendo 1, e a variação de temperatura já vai ser 130 menos 30, que é a temperatura final. Então, Q2 vai estar valendo, Q da panela 2 vai estar valendo M2 vezes 100. O exercício coloca que essas panelas estão recebendo a mesma quantidade de calor. Então, o Q da panela 1 é igual ao Q da panela 2. Se isso é igual, então eu posso dizer que M1 vezes 70 é igual a M2 vezes 100. Agora eu só vou organizar o que o exercício me pede. Ele me pede M2 dividido por M1. Ó, o M2 já está aqui desse lado, então o M1 vem para cá dividindo. M2 sobre M1 é igual. O 70 já está aqui. Quem vai para o outro lado dividindo é o 100. A gente pode simplificar esse zero com esse. Então, M2 dividido por M1 é igual a 7 sobre 10, 0,7. Essa é a razão entre as massas de águas nas panelas.